Essa aula é uma aula assim que me alegra bastante, porque eu acho que profecia, né, é extremamente importante, é vital para o corpo de Cristo. A gente vai falar um pouquinho mais do ponto de vista do profeta mesmo, tá? O que é um profeta, qual é o lugar dele, qual é a função, o que ele faz. O que houve? Tá tudo bem? Caneta. Ah, caneta. A gente vai precisar, caneta hein, Thiago? A gente vai precisar, caneta e papel tem aí, né? Então, profeta, né? Profetizar, né? É algo que você faz, tá? A pessoa pode ser o dom de profetizar. Por exemplo, eu profetizo e não sou um profeta, tá certo? Esse não é o meu chamado, essa não é a minha função no corpo de Cristo. Agora, profeta é o que você faz parte das características da sua identidade. É algo que você nasceu com. Jesus te chamou como profeta. Deus quando Ele cria uma pessoa como profeta, essa pessoa carrega algo diferente. E mesmo que às vezes ela não esteja ligada no corpo de Cristo, a gente vê que existem profetas que caminham pela terra profetizando, vendo além do tempo deles. Então, por exemplo, o que vocês acham, se eu perguntar para vocês, se ele fosse do ministério quíntuplo, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, o Steve Jobs seria o quê? Profeta. É alguém que vê e traz a tempo presente, né? Oi? Enéas. Tinha até a barba. Pois é, tinha até a barba de profeta. Mas é interessante que o profeta, né? Ele vê, ele enxerga, ele olha a Bíblia, por onde ele caminha. Isso faz parte do respirar dele, né? Então, um profeta, ele está sempre, Senhor, o que está à frente? Né? O que vai acontecer lá na frente? Rodrigo, num certo sentido, o estrategista, ele tem um dom profético? Alguém que consegue ver lá na frente, trazer a tempo presente. Agora, é claro, você alinhar o teu dom, né, que você nasceu com a realidade do reino de Deus e trazer isso à existência, meu irmão, esse relacionamento com Deus, é uma outra realidade, né? Mas enquanto os filhos de Deus não tomam posse disso, o inimigo vai se aproveitando desse dom que Deus coloca nas pessoas. Porque a Bíblia diz em Salmo 24, versículo 1, que tudo é do Senhor. Se o Senhor tem tudo, se o A tem tudo, o B tem nada. Tem mentiras. O A tem tudo, o B tem mentiras. E você conta uma mentira. Tipo, 2 bicicletas vieram, Calói 10. Elas vieram na direção oposta, se chocaram, bum! Saiu uma Harley Davidson 1500. É um absurdo, né? Mas se a gente botar bilhões de anos, por que não? Se a gente botar em cima disso bilhões e bilhões de anos, por que não? 2 fusquinhas. Eles vieram e bum! Saiu uma Ferrari. Bilhões de anos. Talvez. Tem que ter muita fé. Então, o dom do Espírito Santo você escolhe, mas Jesus escolhe o profeta. Amém? Não existe esse negócio de eu escolho ser profeta. Isso não existe. Ele que escolhe. Amém? Efésios capítulo 4. Principal função do profeta. Qual é a principal função do profeta? Equipar os santos. Essa é a principal função do profeta. Equipar os santos. Então, ser um profeta começa com chamado e ele caminha a um destino que é equipar os santos. Ser um profeta não é ser o cara da congregação. É ser alguém que vai equipar os santos. Amém? Amém. Então essa é a principal função de um profeta.
Chamado, dom e unção. Chamado é aquilo que agrega a sua identidade. A Bíblia chama o profeta Zacarias, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Faz parte da identidade. Amém? Então, chamado, quando o Senhor chamou, parte da identidade. O dom. Dom é a sua habilidade, a ferramenta. O dom é aquilo que faz as pessoas veem o processo. E a unção, o poder através da unção, é o propósito. A unção tem a ver com algo que tem que ser feito. O dom e o chamado, eles são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Agora, a unção vai e vem, de acordo com o relacionamento com o Espírito Santo, de acordo com o seu posicionamento. Amém? Como é que os profetas são chamados? Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profetas às nações. Amém? Então, Deus separa pessoas. Ele escolhe pessoas. E essas pessoas estão nascendo com chamado. Como Steve Jobs, como Enéas, como pessoas que estão aí sendo usadas pelo inimigo para tentar dizer o que vai acontecer daqui a 1 ano, 6 meses, sei lá, e vão aí na televisão falar um monte de coisa. Videntes. Os médios seriam os profetas malignos, né? Sim. Sim, são usados pelo inimigo. Agora, Deus claramente chama as pessoas de maneira privada. Eu perguntei aqui, quem acha que é profeta? Porque se você fosse um profeta já de ofício, não é questão de, eu sei. Não, porque Deus te chama de maneira privada. Mas você é reconhecido publicamente como profeta. Deus te expõe publicamente como profeta. Seu chamado é legitimado e confirmado por pessoas. Pessoas que estão ao seu redor. Você pode ter o favor de Deus, você pode ter uma vida, profetizar de maneira extraordinária, mas pode demorar até você ser reconhecido profeta. Ninguém chega e fala assim, eu sou o profeta. As pessoas te reconhecem como profeta. Amém? Você pode ter o chamado de profeta, mas até você ser reconhecido, você ainda não tem o ofício do profeta. Pode falar, Theo. Então, Êxodo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Amém? Então, assim, a gente vai... Essa tua pergunta é muito boa, a gente vai... Ao longo desse estudo, a gente vai entender isso aí, que tem muita coisa que vai ratificar isso aí. Então, Deus vai chamar um profeta, confirmar no tempo certo. Amém? O dom de profeta, ministério profético. Quando é que eu me chamo e me apresento como profeta? A gente não faz isso. Outras pessoas fazem. Tá certo? Quem conhece aqui o profeta Jadiel? É de Guadalupe? Não, ele não é de Guadalupe, não. Você tem Ele tem Guadalupe, tem Guadalupe. Já veio aqui várias vezes. De Guadalupe eu conheço. Então. Mesma pessoa? Deve ser. Se ele tem na Taquara. Profeta Jadiel. Isso. Ele ministra nas nossas igrejas lá no Equador, na Guatemala, na Verbo, lá na Guatemala, no Equador, ele vai sempre. Então, ele é profeta. Reconhecido já de ofício. Ele é reconhecido já de ofício. Amém? Pode perguntar.
O Spinoza, mas eles não conhecem. Eu queria outro que... Mas é que eu conheço vários americanos, cara, que tem uns que já morreram. Bob Jones. Quem conheceu aqui o Bob Jones? O Bob Jones, ele deixava antigamente ele não tinha telefone celular, ele deixava o fio, né? Era no fio do telefone, ele deixava fora. Aí ele conectava quando alguém ia falar com ele. É muito interessante. Mas ele profetizou I Hope. Eu recomendei um livro para vocês do Mike Bickle, que o Mike Bickle, durante, acho que 15 ou 20 anos, ele cuidou de, acho que de uns 20 profetas, entre ele e Bob Jones, que mais assim influenciaram os Estados Unidos. Então, tiveram uma influência bem grande sobre os Estados Unidos. Então, assim, é um livro bem interessante, escrito por uma pessoa que não é profeta. Então, quando é que eu me chamo e me apresento como profeta? Você não se chama nem se apresenta como profeta. As outras pessoas fazem isso. Amém? Não, na verdade, assim, né, a gente não vê uma ministração tão contundente com relação ao ministério quíntuplo. Né? A gente não vê um ensino tão profundo nessa área de levantar apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. A gente vê assim uma igreja que fez um trabalho fantástico no evangelismo, né? E o evangelho cresceu no Brasil, mas a gente vê, precisou de pastores, então levanta os pastores. Né? Precisou de mestre para ensinar a palavra, levanta os mestres. Aí os profetas, quer dizer, por não caminharem em comunhão, né? Cada um caminhar em honra, etc., profetas e apóstolos, né? Os pastores muitas vezes se sentiram ameaçados, né? Enfim, porque o pessoal tem medo do profeta dentro da igreja. Tem muita gente que tem receio. A primeira vez que eu vi, o apóstolo não tem. no meu caso, Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista. Não é porque você evangeliza que você é evangelista, nem que você profetiza que você é profeta. Você pode estar debaixo de uma unção de evangelismo, pode ser uma coisa que você goste. Assim, a função dessas pessoas não necessariamente é o evangelista, né? A gente fala assim, a principal função do evangelista é evangelizar, é o dom que mais aparece, mas a principal função do evangelista é a edificação do corpo, Efésios capítulo 4. Tá? Então, assim, como é que ele edifica o corpo? Ele edifica o corpo trazendo para o corpo uma necessidade de evangelismo, uma unção de evangelismo, e as pessoas se movem nessa direção. Tá? Mas não quer dizer que aquelas pessoas sejam evangelistas. Deus não precisa levantar 1000 evangelistas para salvar o país. Deus precisa de um que se ponha na multidão e fale, eu me disponho, Senhor, a ser um canal de unção do teu amor. E essa pessoa, a multidão vai segui-lo, porque o favor de Deus vai estar sobre a vida dele. É muito simples. É bem simples o negócio. Então, formas práticas de pastorear um profeta. Importante isso para quem é pastor. Profetas precisam ser encorajados, precisam ser ajudados, pastoreados, nunca abandonados e confrontados também. O pastor precisa ver se o que o profeta está falando para as pessoas que estão na congregação, se tem a ver com o histórico da vida delas. Tá? Precisa ver se está alinhado com princípios bíblicos. É outra coisa importante também. O pastor sabe como é que estão as suas ovelhas, então precisa ver o que está sendo falado para elas. Amor, né, é a base do relacionamento. Então, se a gente não tem amor, a gente não vai conseguir se relacionar com as pessoas, não vai conseguir se relacionar com o profeta. E construir um relacionamento onde o profeta ele aprenda a ouvir feedback. Muito importante isso. Feedback sincero. Como é que é um profeta na cidade? Como é que é um profeta na cidade? Um profeta na cidade os céus estão abertos sobre mim. É verdade. Essa é a minha cidade. Essa é a nossa cidade. E é minha responsabilidade. Um profeta que sabe que é profeta, ele sabe que ele tem responsabilidade, ele sabe que ele está ligado 24/7, não que a gente esteja desligado, ninguém está desligado, mas ele está ligado.
E ele sabe a responsabilidade que ele carrega sobre aquele local para onde ele foi enviado. E isso tem a ver com a hora que eu começo a orar. Os índices de criminalidade têm que cair. Tem um mapa que eu vou passar para vocês para a gente começar a orar por cima desse mapa. É todo dividido. Se você olhar o Rio de Janeiro, dividido por facções. Não se trata da gente, um profeta, a função do profeta não é só dar palavras proféticas na igreja. A demonstração é importante. Mas a função do profeta é levantar um exército profético que veja o que Deus vê. Ou como Deus vê. Levantar times que possam influenciar a sociedade. E como é que a gente desenvolve um time profético? E essas coisas eu vou passar para vocês, tá? Mas eu queria só compartilhar um pouco. A pessoa que vai fazer parte de um time que você está levantando para influenciar uma parte da sociedade, influenciar uma área, né, específica, ela tem que ser submissa ao seu líder. Um time deve ter visões e goals bem definidos, bem específicos. Essas visões e goals devem estar alinhados com visões e goals. Alvos dos seus líderes. Coisa errada, coisa que já começa errada na igreja é quando alguém se levanta e fala, pô, mas eu tenho uma visão completamente contrária do meu pastor. Que pode até ser, pode ser diferente, tá certo? Mas se ele não comprar a tua visão, meu irmão, se não comprar aquilo que Deus... Ora para o Senhor. Mas se ele não comprar aquilo, tá certo? Já começa negócio esquisito. Porque você vai ter sempre tanta autoridade que você estiver sujeito a se submeter. Para você ter autoridade, tem que se submeter à autoridade. Amém? 2 Reis 19,6 diz assim, Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Profetas fazem parcerias com reis e protegem reis. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Profetas também julgam palavras. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? O que significa isso? Amós 3, 7. O que significa isso? Que a gente precisa aprender a guardar segredo. Faz parte. Deus vai te revelar coisas que são preciosas, que são tesouros, que são coisas que às vezes é só para você conhecer como um amigo. A gente precisa aprender, ou melhor, o profeta precisa aprender a pedir permissão, a compartilhar com as pessoas o que ele tem recebido de Deus. Não dá para o profeta falar tudo que vem à mente dele. Precisa ter sabedoria. Sabedoria flui do Senhor, amém? Qual a diferença entre motivação profética e manipulação profética? A motivação profética, ela vai estimular as circunstâncias para nos beneficiar, para beneficiar o corpo, para beneficiar você a passar pelo processo. E a manipulação profética? Ela vai estimular o corpo a me beneficiar. Então, falsos profetas não só são aqueles que dão profecias a partir de uma fonte maligna, mas falsos profetas são aqueles que têm o dom, têm o chamado de profeta, estão lá dentro da igreja, dando profecias para que eles sejam beneficiados, eles sejam vistos. Eu acho isso interessante. Quando eu vejo Salmo 24:1, tudo é de Deus. Eu fico pensando nisso, se tudo é de Deus, o que é meu? Porque a vida é de Deus.
A minha saúde é de Deus. Ele me deu coisas para administrar. Amém? Ele me deu o meu corpo, Ele me deu a minha alma, Ele me deu o meu espírito. Ele me deu as escolhas, o livre-arbítrio para administrar. Porque no final é só isso que eu vou levar. E a gente fala assim, sou rei, sou sacerdote, sou rei, sou sacerdote, vou trazer o reino. Amém? Você crê nisso? Levanta a sua mão. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Amém? Glória a Deus. A história vai dizer se você realmente creu. Responsabilidade de um profeta. Qual é a primeira responsabilidade de um profeta? Alguém sabe? Edificar um pouco. Essa é a função. Glorificar a Deus, claro, com certeza. Mas é gerar outros profetas. Gerar outros profetas. Um profeta deve gerar outros profetas. Eu acho que isso é muito seu exercício. Ao invés de... Eu conheço vários homens de Deus extraordinários que não passaram bastão. E aí, você sabe o que acontece com isso? A próxima geração de profeta tem que começar tudo de novo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não deixa um legado. Então, uma das funções de um profeta são outros profetas. Se você é um profeta, você está andando com que profeta que está te abençoando? Hoje a gente tem tantos recursos. A gente tem tantos e tantos recursos, a gente tem livros, a gente tem YouTube, a gente tem tanta coisa. Qual é o profeta que tem influência sobre a sua vida? Para te edificar. E você tem abençoado a vida de que profetas? Que você tem sido um exemplo. Isso é importante, gente. Porque se a gente não fizer isso, as pessoas vão ter que começar tudo de novo. Esdras 5, 1, 2. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então como é que os profetas se relacionam com o seu líder? Ele edifica, ele ajuda. Amém? E qual é a consequência disso? Está em Esdras 6,14. E os anciãos de judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Amém? Então, os profetas encorajaram seus líderes. Uma palavra que vem do coração de Deus jamais deveria derrubar alguém. Jamais. Uma palavra que vem do coração de Deus deveria ser capaz de pegar o cara do pó e falar, cara, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que você não está enxergando. Deixa eu te mostrar o fim. O apóstolo não anda sozinho. Se tem alguém que ajuda um apóstolo, irmão, é um profeta. Se tem alguém que encoraja o corpo de Cristo, é um profeta. Você imagina você poder ver, por exemplo, o fruto do trabalho. Quem é que disse? Eu escutei do Senhor que vocês vão para a terra prometida. E depois aquele monte de milagres. Não saiu da cabeça de Moisés. Eu estou com vontade de pegar o povo e atravessar com eles lá no meio do Mar Vermelho. Mas olha o ânimo para o cara sair com 1,5 milhão de pessoas em direção a um deserto. Mas na verdade ele não estava em direção ao deserto. O que Deus mostrou para ele foi a terra que mana leite e mel. Amém? Então, a profecia, ela encoraja. Ela te dá força para você avançar, para você continuar, para você batalhar, para você se posicionar.
Profetas colocam líderes. Eles levantam líderes. 1 Samuel 15:1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Por que Deus quer estabelecer homens como líderes? Porque Ele quer que a gente esteja todo conectado. É um corpo conectado. Amém? Eu acho interessante que tem uma coisa comum em todos os profetas da Bíblia. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas tem uma coisa que é comum, se não em todos, em praticamente todos. Todos os profetas ajudaram a formar cultura. Eles é que disseram qual era a calça da moda, quais eram os conceitos aceitos para aquela sociedade. Eles é que estabeleceram os parâmetros, ajudaram a formar a cultura. Eles não estavam só demonstrando profecia dentro da igreja. Eles não estavam só recebendo aplausos. Eles estavam influenciando a nação. E quantos eram os homens que Deus levantava? Às vezes era 1, 2, que eram capazes de influenciar a cultura. Quando os nossos profetas vão se levantar para influenciar a cultura? Porque enquanto a gente não faz isso, o inimigo bombardeia todos os dias, tentando mudar a origem, tentando mudar a origem das coisas. Então a gente olha lá e fala, não, você não é mais... Ah, você está esperando, é menino ou é menina? Não, é um ser humano. Não é mais, é menino ou menina? É um ser humano. E de ser humano, não é mais um bebê, é um feto. É um feto. Não é um bebezinho, é um feto. Então você matar um feto é diferente de você assassinar um feto. São detalhes, gente, que estão tentando mudar as coisas. Mudar os conceitos. Mudar a cultura. Cadê os profetas? Que deveriam estar reorganizando, discipulando a nação. Estabelecendo uma fundação profética. Influenciando a história. E como é que faz isso? Ezequiel 37, 1 a 10, dá uma boa dica. Você provoca o futuro. Você compartilha o futuro e você provoca o futuro. Traz a existência. Estabelecendo fundações. E as fundações, elas constroem uma avenida por onde uma outra pessoa vai poder chegar, gente. Fundações. Todo o Novo Testamento, ele foi escrito à base do relacionamento apóstolos, profetas. São a fundação do Novo Testamento, da Nova Aliança. Eles estão... Só que a fundação de uma casa, ela tem que encontrar uma rocha, que é Jesus. Então você tem a rocha, que é Jesus, e você tem os fundamentos que seguram a casa. Uma casa bem fundamentada, cara, bate tempestade. Uma casa fundamentada na verdade, você vai ter chuva, tempestade, furacão, mas ela está ali.
sustentada pela verdade. Os fundamentos. Quando o profeta estabelece fundamentos, ele está ajudando de maneira consistente a uma igreja, né, se tornar profética, a um bairro conhecer a verdade do Senhor, a uma comunidade. Por exemplo, teve um rapaz da nossa escola sobrenatural lá de Campo Grande, ele veio falar comigo, ele falou, olha, eu tenho um trabalho na favela em Santa Cruz, que eu esqueci o nome agora. E o que você sugere que eu faça? Cara, começa profetizando sobre eles. Começa trazendo à existência o como Deus vê e não como ele se vê. Começa a mudar a realidade de como ele se vê ao que ele deveria ser. Deus olha para aquilo e fala, nossa, dá para fazer uma coisa muito melhor. Cara, a fundação é muito importante, porque o cristianismo ele não foi fundado para ser uma subcultura da sociedade. Ele é a cultura por si mesmo. Ele é a cultura a ser estabelecida. Porque os princípios do Senhor são mais poderosos do que tudo que a gente possa criar. Os fundamentos do Senhor são os fundamentos que vão prevalecer até a eternidade. Então não é uma subcultura que está ali encaixada dentro da sociedade. Então, por exemplo, a gente fala, a gente vê, por exemplo, e eu escuto isso às vezes, Rodrigo, você tem que ser mais gentil. Eu sei, eu também acho, eu tenho que aprender isso. Mas tem hora que eu tenho que falar, irmão. É a praga do político. Se você falar sobre homossexualismo, não, mas... Irmão, olha só, mas todo mundo peca, eu sei. Todo mundo peca. Mas quando é que você tem a oportunidade de ter a remissão dos seus pecados? Quando você sabe que está errado, você arrepende. Se você começa a passar a mão e dizer, não, que isso, não é bem assim, não tem problema, o que tem, quem sabe, não sei o que, blá, blá, blá. Você está tirando da pessoa a oportunidade, meu irmão, de se arrepender. Então, se uma moça tem bulimia e ela pesa 37 quilos e está se olhando no espelho e está achando que é gorda, e você chega lá e diz que tem, ela vai morrer. Eu escuto isso às vezes. Você tem que ser mais gentil. Politicamente correto ninguém ainda me falou. Mas gentil, às vezes o pessoal me fala, tem que ser mais gentil. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Não é para ser uma subcultura. A gente está assentado a regiões celestiais. Nós estamos no terceiro céu. O que significa isso? Significa níveis de autoridade. Níveis de autoridade. Primeiro e segundo céu. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, primeiro céu, qual é o maior nível de autoridade no primeiro céu? Alguém sabe? Primeiro céu é esse céu que a gente enxerga aqui. Qual é o nível de autoridade nesse primeiro céu? Maior nível. Alguém sabe? Talvez, minha opinião, tá? Seja o presidente de quem tem a maior forças armadas. Donald Trump. 70% do poderio bélico do mundo está na mão dele. Então, em termos de autoridade, a gente pode dizer, primeiro céu, forças armadas. Segundo céu, Israel no segundo céu. Israel está no primeiro. Segundo céu, onde operam anjos e demônios. Potestades do ar. Segundo céu, quem é o chefe dos demônios? Satanás.
E o terceiro céu? Eu via, quando eu estava lá sentado no terceiro céu, eu soltei uma bomba na cabeça dele. Falei, A gente está sentado nas regiões celestiais. Isso é autoridade. É a maior autoridade existente. Estamos assentados nas regiões celestiais. São níveis de autoridade, gente. Terceiro céu é onde o Senhor está. E a gente está sentado lá. Amém? Amém. Mateus 12, 45 diz assim, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que esse. Tem escalas de espíritos, tem escalas de autoridade no segundo céu. A gente está no terceiro céu, no terceiro. A gente pertence ao terceiro céu, a gente está sentado nas regiões celestiais. A gente não vai sentar lá, a gente já está lá. Amém. E Jesus é o nome que está sobre todo nome. Amém? Ele está sobre o segundo céu e sobre o primeiro céu. Então, quando você fala para uma perna que está no primeiro céu, perna, cresça, você está trazendo à existência uma autoridade que só existe no terceiro céu. Amém? Amém? E tudo isso está influenciando, irmãos. Você acha que a principal luta é contra demônios? A luta no primeiro céu. Antigamente, a gente tinha a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e depois o pessoal ficou com medo de receber bomba atômica na cabeça. Mas qual é a luta hoje? A gente está numa guerra ferrenha. Ferrenha. Aqui, ó. Uma batalha ferrenha. Não é brincadeira. Eu acho que nesse tempo que a gente... Irmãos, numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, 70 alunos. Primeiro dia de aula. A professora perguntou, por favor, diga seu nome, onde você mora e seu sexo. Primeiro dia de aula, se levantaram os 70 alunos. 60 alunos, 10 alunos se declararam heterossexuais. E dos 10, 2 estavam na dúvida. Os outros 60 se declararam um monte de coisas. Não é se declarou homossexual, não. Tem coisas que a gente nem tem mais de 70 tipos. O Facebook americano tem 75 tipos. 75 tipos. Tem com árvore, tem com, sei lá, meu irmão. Tem um monte de coisa estranha. Mas o que eu quero dizer é, como é que chega nisso? Como é que chega numa identidade roubada? Como é que chega nessas coisas? É uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra ferrenha. Sem manifestação. Oi? Manifestação pouco. É. Aí quando você diz assim que os profetas têm que trazer a cultura para essa geração, eu fico pensando e analisando o que você está dizendo aí. Aí busca aquela experiência que Jesus, quando viu aquela videira, ele amaldiçoou e disse que ninguém deveria comer mais fruto dela. E no dia seguinte, a figueira. E no dia seguinte, aquilo tinha acontecido. Esse exercício profético caberia, a gente vê, por exemplo, a mídia, talvez não, com certeza, fazendo uma arruaça enorme. A voz profética poderia aparecer, surgir, ecoar nesse instante. Por exemplo, a igreja vindo, trazendo o terceiro céu. A partir de hoje, isso aqui vai deixar de existir. Tu já pensou? Rapaz. Não, eu sei o que você está falando, mas eu acho assim, eu acho que a gente está num outro tempo, né? A gente está no tempo da graça. Eu sei que Jesus fez isso com a figueira, né? Eu sei que Jesus fez isso com a figueira. Mas quando o pessoal queria tacar fogo lá em cima lá da cidade, né? Porque eles não queriam receber Jesus, ele falou, pô, para, você não sabe de que coração eu sou. Então é uma mudança de meio. Mas a gente vai chegar nisso, Eu estava analisando, quando surgiu, por exemplo, o seriado que a Globo fez, acho que é Malhação, sei, alguns anos atrás, eu vi o primeiro capítulo. E dali eu tive uma visão onde aquilo ali ia chegar, a influência que aquilo ali ia trazer. E não deu outra. Você vê quantas cabeças foram. Exatamente.
Sim, mas não tem um homem de Deus que pode se levantar para construir uma televisão? Para influenciar a nação? A única coisa que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer é dizer quebra, em nome de Jesus. Seja destruído. A única coisa que a gente pode trazer é destruição? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem a capacidade, como homens e mulheres de Deus, de trazer transformação, de trazer uma mudança, ou mesmo criar algo, né? Você vê hoje, por exemplo, tem youtubers aí que tem 38 milhões de inscritos. 28 milhões, influenciando a cabeça das crianças todo dia. Qual é o profeta, qual é o homem de Deus que está fazendo a mesma coisa? Com a mesma eficácia? A gente está dentro das igrejas. Querendo receber tapinha nas costas. Querendo ser reconhecido por uma coisa que é de Deus. E que Deus falou para a gente fazer, para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que faz uma profecia é graça. Graça não é só a favor que você não merece. Graça é poder de Deus compartilhado. O lugar do profeta no Antigo Testamento era do lado do rei, ajudando o rei, ajudando a formar a cultura daquele lugar. Qual profeta que tem se aproximado? Profeta de Deus, que tem sido, do Novo Testamento, né? Que tem sido uma influência para os últimos 10 presidentes que nós tivemos, para os últimos 10 governadores do Rio de Janeiro. Qual profeta que chegou, sei lá, para o Brizola e falou, meu irmão, isso aqui... Porque a profecia, ela de Deus, quando ela é de Deus, ela toca no coração da pessoa. Deus dá um jeito de falar de uma forma que o cara tenha certeza. Isso é de Deus. Eu posso não querer fazer, mas é de Deus. Mas o sistema nos ensinou que religião e Estado não se misturam. Mas a Bíblia fala outra coisa, né? A Bíblia fala que reis e profetas sempre andaram juntos. Agora, no Novo Testamento, como é que é? A gente não tem rei, tem o quê? Uma outra figura, um apóstolo. Apóstolos e profetas. Apóstolo não é rei, ele é apóstolo. E apóstolo é outra coisa. A gente vai meditar mais sobre isso quando tiver falar sobre o Ministério Quinto. Mas apóstolos e profetas, eles formam as novas bases. Eles formam fundamentos da igreja, né? Efésios 4, 11 e 13 diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Efésios 4, 11 e 13. Então, qual é a principal função do profeta? Equipar os santos. Porque os santos são o corpo de Cristo. O que você olha quando você está lá na Rede Globo? Cadê o corpo de Cristo que está lá para influenciar? Cadê? Por que não influencia? Profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, tem que empurrar, porque eles são empurrados por Jesus. Tem que empurrar os líderes, a empurrar os filhos de Deus, a alcançar a estatura do varão perfeito, para quando ele chegar lá no negócio desse, o cara ser sal, ser luz, fazer a diferença. Para que as pessoas olhem e falem, cara, você é diferente, você me lembra alguém, você me lembra Jesus. Então, profetas deveriam edificar o corpo de tal forma a formar um exército de pessoas proféticas. Amém? Não é a principal função, não é profetizar, ser incrível na profecia. É lógico que a demonstração é importante. É lógico que é importante. Porque ela estabelece novos níveis. Amém? Para que ela possa ser replicado. Mas a principal função é equipar os santos. E como é que a gente equipa? Graça de Deus. Graça é igual a poder.
E o quanto você recebe de um profeta? Depende da sua fé. Depende da tua sede, irmão. Se você tiver com muita sede, você leva aquele negócio de 50 litros. Mas se você tiver com pouca sede, um copinho de 200 ml tá bom. Quanto é que você vai receber? Depende da tua sede. Então, o que os profetas liberam? Eles liberam algo que vai fazer com que a igreja veja e ouça. Então, um cara está lá na Globo, ou está lá em tal, sei lá, está em algum outro local, e Deus está falando com ele, porque ele foi equipado, ativado a ver e ouvir. Com certeza. Ué, o Steve Jobs, para mim, ele era um profeta, cara. O cara tinha capacidade de enxergar anos na frente e trazer a existência e falar assim, caramba, eu vou mostrar para as pessoas uma coisa que elas nem sabem que dependem. Uma coisa que nem sabem que dependem. Vai andar sem um... Você já tinha coisas para 20, 25 anos para frente prontas. É. Para ir lançando gradativamente. E o cara, já projetado. O cara morreu com 60 anos. 60 e poucos anos. Imagina esse cara vivendo até... Começar? Então, falar um pouquinho sobre um assunto que é importante para todos os ministérios, né? Todo o ministério quíntuplo, que é você passar o manto, né? Então, o manto, é engraçado esse termo, né? O manto, né? Eu não sei, assim, é um termo um pouco mais antigo, vamos dizer assim. A nova geração nem fala sobre isso, né? Mas eu uso como para passar o bastão, né? Passando o manto, né? E ele não morreu ainda, não. Então. Não, mas você não precisa... bom. O importante é que seja passado, né? Você sabe que a gente teve uma situação aqui na nossa igreja que o pastor da igreja, ele viu... tinha um profeta, a gente tinha um profeta aqui na igreja e o pastor, ele é o mestre, na verdade, né? E uma semana antes desse profeta morrer, ele viu assim como o Senhor tirando o manto. Estava olhando lá e estava o pai e o filho, tirando o manto dele e botando no filho. Engraçado isso, né? Interessante, né? Foi a única vez que... Mas essa coisa de passar o manto é uma coisa interessante, né? Apesar de ser uma coisa que a gente pensa, é meio fora de moda, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas o que, na verdade, o que a gente precisa ter consciência é da gente passar o bastão para a próxima geração, passar o legado, né? Então, o manto, ele permanece com a missão, mas a unção fica com o homem. 1 Reis 19:13 diz assim, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Eu acho interessante essa conversa de Deus com Elias, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Como é que Deus pergunta para alguém, o que você está fazendo aqui? Não era para estar aí. Mas na verdade, de uma forma, eu acho interessante que ele colocou a capa, né? Colocou o rosto na capa. Então, de alguma forma, essa capa dele ajudava ele a se colocar na presença, né? A perceber a presença de Deus. E aí em Reis 19, 21 diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Tu imagina, rapaz, tu tá ali trabalhando, fazendo as tuas coisas, sentado lá na frente do computador, papapá, de repente, vem um camarada, zoom! Agora, isso tinha um significado. E era representativo. E era importante. E é interessante
que Elias não falou nada para Eliseu. Ele passou o manto por cima de Eliseu, e a Bíblia diz no versículo 20, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias não falou para ele, vem, me segue, que eu vou fazer de você um profeta. Deus tem uma obra na sua vida. Ele não falou isso. Alguma coisa Deus fez, porque ele passou o manto. Voltou após, versículo 21, voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele deixou para trás o que representava o futuro dele. Ele deixou para trás o que até então representava o futuro dele. Mas quando Elias passou a capa sobre ele, o futuro dele se desenhou para ele de maneira completamente diferente do que ele imaginava até ali. E diz... Não é isso eu já li. Então, tem coisas, né? Tem coisas que às vezes a gente tem que fazer para que a profecia se cumpra. Tem coisas que às vezes tem que fazer. Por exemplo, Deus deu uma palavra para um povo que ia levá-los, deu uma profecia que ia levá-los em direção a uma terra que mana leite e mel. Amém? Mas tem coisas que tem que fazer. E só entraram 2 pessoas de 1,5 milhão de pessoas. Só entraram 2. É interessante, né? Elias pediu a unção dobrada. Eliseu, desculpa. Obrigado. Eliseu pediu a unção dobrada de Elias. Estava com sede. Quanto é que você vai ter do profeta? Quanto equipamento você vai ter do profeta? Depende da tua sede. Quanta água você vai receber? Quanto equipamento você vai receber? Depende da tua sede, irmão. Fome e sede são o que fazem toda a diferença. O quanto você vai receber. O que Eliseu precisava fazer? Precisava se posicionar. E foi o que ele fez. Ele tinha um futuro delineado. Deus mostrou para ele um outro futuro, diferente. Ele falou, já que vai ser isso, eu quero o dobro da unção. E imagina, né? Eu fico imaginando isso. Eu creio que Deus coloca no nosso coração, né, algo que Ele deseja fazer. Imagina, o camarada era um povo escravo. Você dizer para um povo que você vai levar ele para uma terra que mana leite e mel, só que essa terra estava ocupada, irmãos. E está ocupada hoje também. Então a batalha, a guerra, é numa batalha que assim, a bola está com a gente está assentado nas regiões celestiais, no terceiro céu, no nível mais alto de autoridade do que o segundo, do que o primeiro céu, e a gente precisa exercer essa autoridade. O teste de Eliseu é, se você puder ver o que o homem não pode ver, então você vai receber o que não se pode fazer. Você vai fazer o que não se pode fazer. Eliseu, isso. 2 Reis 2,14 diz assim, tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias, quando feriu as águas? Elas se dividiram de um e outro lado, e Eliseu passou. Deus demonstrou a todos os outros profetas que estavam ali que tinha sido passado a missão, a unção, que tinha sido compartilhado com Eliseu. O Elias abriu e ele abriu. Isso. Um abriu indo, outro abriu voltando. Que a unção que repousava sobre Elias, agora estava sobre Eliseu. Agora, a situação triste é que quando a gente não passa isso,
O que a gente não passa, morre. Oi? Não, enterrou a capa. Ah, tá, não, pensei que meu sapato tá desamarrado. Eu olhei e falei, eu olhei e falei, não tem cadastro? Eu falei, rapaz, visão de profeta. Mas amanhã vai ter. Tá falando de bicicleta? Não, eu não uso sapato de cadastro para não acontecer isso aí. Não, agora é que eu não vou usar mesmo. Então, mas é interessante que o avivamento morre quando a gente não passa o legado, quando a gente não passa os avivamentos. Não foi o diabo que mata, não é o diabo que mata o avivamento. O que mata o avivamento é quando você não passa o legado. É quando o avivamento anterior mata o avivamento posterior. É o medo, a preocupação. Mas essa passagem tem um interesse de Eliseu, ele se posiciona para... A gente vai chegar lá, exatamente. Ele se posiciona para receber. Aqui teve uma catástrofe, né? Acho que alguém já comentou, acho que foi você mesmo que falou sobre isso, que Eliseu, ele não foi bem sucedido em passar o legado dele. Mas também não teve uma geração que se posicionou para isso. Então aqui, ó, 2 Reis 13, 14 e 21, onde está essa passagem. E Eliseu estava doente de enfermidade, da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma o arco e flecha. E tomou o arco e flecha. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco e põe sobre ela a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. E disse, abra a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu, atire. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. No versículo 20 diz assim, depois morreu Eliseu e o sepultaram. A Bíblia não diz que ele deixou um legado, a Bíblia não diz que ele passou o manto. O manto foi enterrado junto com ele. Manto. E diz assim, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Olha só que coisa interessante. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando em seus ossos, reviveu, levantou sobre seus pés. Quando o manto continuou com ele, a unção continuou sobre seus ossos. Não foi passada para ninguém. O legado não foi passado para outra geração. Eles tiveram que começar tudo de novo. Foi a inabilidade de Eliseu? Foi, de alguma forma. Acho que ele apostou num cavalo errado, não foi? Ele talvez, né? Mas foi também o quanto a próxima geração quer isso, né? Quanta fome, quanta sede, né? Quanta gente conseguiu despertar isso? Achar as pessoas certas também, botar as pessoas certas nos lugares certos. Alguém estava me falando também da panela, né? Você vê que ele cuidava do time dele. Mas de alguma forma, não passou para frente. Não sei se foram a outra geração que ele não conseguiu desenvolver, ou que não quiseram, não tinham fome suficiente, ou ele não conseguiu passar. Eu sei o seguinte, que no reino, meu irmão, é fome e sede. O quanta fome, o quanta sede você tem de olhar no olho do Senhor e dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria falar um pouquinho de anacronismo. Alguém conhece sobre isso? Eu nem sabia o que era, até ver essa palavra. Uma coisa fora do tempo. Isso, é uma coisa fora do seu tempo. Isso é uma coisa... Cabeça de hoje, uma coisa... Isso, é uma coisa muito importante. Então, um exemplo de anacronismo, por exemplo, é você... O Steve Jobs é um exemplo de anacronismo, ele vê uma coisa que está fora do tempo dele. É você, por exemplo, você está lá com um relógio de sol e, de repente, você imaginar um relógio digital, né? Você imagina um negócio desse, completamente fora do seu tempo. Hoje parece uma barbaridade, né? Está fora do tempo. Então, a questão é que, quando o profeta tem o ofício de profeta, é muito comum ele vê as coisas com anacronismo, ou vê as coisas fora do seu tempo.
grande parte da vida de um profeta, ele vai ver coisas em outro tempo. E isso tem uma característica, né? Ou através de sonhos e visões que acontecem além do tempo. Mas isso tem uma característica, né? Isso pode gerar algumas coisas nas pessoas. Isso pode gerar uma ansiedade. Isso pode gerar não se cumpre, não se cumpre, não se cumpre, não se cumpre. São coisas que a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que ter compromisso com a realidade. Mas a gente tem que estar aberto. O profeta, ele tem que ter compromisso com a realidade, mas ele tem que estar aberto às visões que Deus tem. Abacuque 2:3 fala uma coisa muito interessante, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Tem um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, espera o tempo certo. Tem um tempo certo. O nosso Deus deu uma palavra para Abraão. 75 anos. Mulher estéril. Você vai ser pai de uma grande nação. Tem um tempo certo. Tu imagina escutar essa palavra e esperar 25 anos, irmão. Não são 25 dias. Quem aqui já recebeu uma palavra que fala, puxa, será que é mês que vem? Será que é semana que vem? Será que é amanhã? Será que é hoje? Eu tenho coisas que Deus falou no meu coração que eu não faço a menor ideia de quando, como é que paga isso. Eu não sei, eu vi cada coisa que eu falei, Deus, eu não faço a menor ideia de como chegar lá, mas estou me posicionando. Então, nosso papel é ir se posicionando com aquilo que Deus e aceitar o processo. Porque você, olha o que ele fala aqui, ó. Espera o tempo certo, o que ele está falando aqui. Às vezes um profeta ele vai receber o fim e nada mais. Mas do começo ao fim, às vezes tem um processo. José é um exemplo disso. José é um exemplo de que existe um processo. Fala do final e não deu nenhuma pista. Ó, no meio do caminho, não deu nenhuma pista. E era garoto, né? Menino, profeta menino, mandou logo na lata de todo mundo. Aí todo mundo se dobrar. O senhor devia estar lá. Ih, já foi. Agora já era. Então, muitas vezes as palavras proféticas vão falar do final. Confia no final, mas se posiciona. Às vezes tem um processo. Muitas vezes tem um processo. E uma das funções do profeta é ajudar as pessoas a agarrarem o processo. Se encorajar elas com isso. Amém? Uma das funções do profeta também é essa. Falar, olha, irmão, estou te vendo nisso, mas pode ter batalha, pode não ter não sei o que lá, blá, 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 mas você vai chegar na terra prometida. É importante você saber a sua terra prometida. Mas você vê, teve um processo. E só 2 aceitaram. O que é viver uma visão sem abraçar um processo? É viver numa realidade virtual. É viver uma fantasia. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles viveram um sonho que acabou na falta de realmente crer e se posicionar. Na hora de entrar na Terra Prometida, na hora de enfrentar o processo. Josué passou 40 anos confiando numa palavra de que ele ia entrar na Terra Prometida. Meu irmão, não são 40 dias e não é em qualquer lugar, é no deserto. E aí, ele passou só 40 anos confiando numa palavra para entrar na Terra Prometida. E quando entrou,
se eu não me engano, são 27 reis, 30 reis. Eu sei que ainda teve que conquistar. E no final ele ainda tem que dizer, se vocês não quiserem servir ao Senhor, como é que pode isso, irmão? Homem de Deus, homem de fé. Para você viver o processo, você tem que se apegar à visão e estar disposto a se posicionar. Mas é para frente. Não adianta você ficar olhando para trás. Não adianta você tentar andar para frente e ficar olhando para trás. Sabe o que você tem que trazer de trás? Tuas vitórias. E o que mais? O que não é para repetir mais? Porque quando você age, quando você tem ação, alguém pode falar para mim, mas eu errei. Pô, mas você agiu, irmão. Você agiu, você foi lá, você tentou, e agora você tem mais uma forma, no seu modelo aí para que você não faça. Esse modelo você não vai fazer mais, você faz o outro. E outra coisa interessante é o seguinte, às vezes você tem uma palavra extraordinária para a sua vida. E palavras extraordinárias podem gerar processos longos. E a gente está falando sempre que processo, eu falo de processo para você, eu não estou falando de sofrimento. Eu sei que o deserto, os caras não eram para ficar 40 anos no deserto não, era para ficar 40 dias. Era para ficar 100 dias. E depois ir para a Terra Prometida. Eles escolheram ficar 40 anos no deserto. Mas quando eu digo de processo longo, eu estou falando, por exemplo, de 1 Coríntios 15:8. E por derradeiro de tudo me apareceu também a mim como um abortivo. O caso de Paulo. Foi o último. Como é que você viver fora do seu tempo? Ou como é que você vê muitas coisas fora do seu tempo afeta seus relacionamentos? Afeta de uma maneira muito interessante. Quando você vê as coisas fora do seu tempo, você lida com as pessoas de acordo com o potencial que elas têm. E não com aquilo que elas apresentam hoje. Um dia desse, eu ia orar por uma pessoa e eu não sei se eu já contei isso aqui, mas o camarada ficou de pé na minha frente, estava orando por um, orando por outro, daqui a pouco o camarada ficou de pé, eu dei a mão para ele para orar. Quando eu dei a mão para ele para orar, imediatamente, o Senhor, é como se eu tivesse dado um passo para trás, eu olhava para ele, olhava para mim, e eu via Jesus do meu lado. E aí o Senhor Jesus me mostrou como ele era, e a obra que Deus tem feito na vida dele, como ele é no fim. Cara, sem brincadeira, é uma coisa tão fenomenal que quando eu olhei isso, eu não parei de chorar. Eu comecei a chorar de soluçar. Eu não conseguia orar mais. Eu só chorava e falava, Deus é bom, Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Porque eu vi como ele era, eu vi como é que era o coração, que coração ruim, podre. E de repente um coração... Quando eu olhei aquilo, eu olhei para Jesus e ele falou, ficou bom, né, filho? Mas o que ficou bom? Esse cara ainda está no processo. Eu vi o trabalho final. Fenomenal. Fenomenal. E aí você passa a tratar as pessoas de acordo com o seu potencial. É diferente. Você passa a olhar as pessoas como Deus vê as pessoas. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Por exemplo, às vezes você olha para uma pessoa, isso acontece comigo. Às vezes eu já cometi esse erro algumas vezes, tá? Então eu recomendo vocês tomarem cuidado. Às vezes eu vejo uma pessoa e Deus me mostra a pessoa assim, voando no Senhor, profetizando, fazendo coisas extraordinárias. Amém? Só que ele ainda não faz nada disso. A pessoa ainda não está vivendo essa realidade. Ela está no começo de um processo e de repente você está empurrando a pessoa já para viver isso antes do tempo. Ou já está colocando ela numa posição de responsabilidade que ela ainda não está preparada para receber. Amém? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. A gente tem que ajudar as pessoas a abraçarem seus processos, para que elas possam então viver o seu destino. Essa é uma das funções do profeta. É claro, também é a do apóstolo, do pastor, do evangelista, do mestre. Amém? Todo mundo tem que se preocupar com isso. Olha só os discípulos de Jesus.
Deus não desqualificou eles porque eles tinham pouca fé, porque eles queriam tacar fogo na cidade. Deus não desqualificou eles. Não... Imagina, você está andando com Jesus, aí daqui a pouco chega o apóstolo do amor, né? Chega João, ó, aquele pessoal lá não está querendo, podemos tacar fogo na cidade. Você imagina isso? O apóstolo do amor, amém? Fazendo essa pergunta para o mestre. Se fosse eu ia falar, rapaz, qual foi a aula que tu esqueceu? Qual foi a aula que tu... Volta pro primeiro, volta pro início. Vai ter que fazer mais 6 anos de seminário, para com isso, pelo amor de Deus. Mas o que ele faz? Passa 2 capítulos e ele envia a galera de novo. Interessante. Mas o que é isso? É ajudar as pessoas a agarrar os seus processos, para que eles possam chegar ao seu destino. Então Deus também está nisso. Deus também está agindo assim. Amém? Para que cada um pudesse, para que o processo pudesse levar eles aos seus destinos. E o que é você ativar as pessoas? Ativar as pessoas é que elas possam sentir o sabor do seu destino. Experimentar o seu destino. Amém? Como é que as pessoas que vivem fora do tempo se veem? Não é que vivem, né? Mas que veem muitas coisas fora do seu tempo se veem. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu estava falando. Às vezes elas ficam em agonia, em ansiedade, por achar que o destino não está se realizando. Mas Deus falou que eu vou ser pai de uma grande nação. Não, mas peraí, vamos tentar, não está acontecendo. Vamos tentar dar uma ajudinha. Em algum momento isso aconteceu. E a gente sabe o que aconteceu em seguida. E quando isso acontece, essas pessoas podem representar o coração de Deus de uma forma distorcida. Porque eles estão vendo de maneira distorcida. Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Deus nunca está em depressão. Deus nunca está em agonia. Deus nunca está preocupado com o que vem. Ele deu uma palavra. Ele tem poder suficiente para fazer aquela palavra se cumprir. O que a gente tem que fazer? Se posicionar. Aprender a se posicionar. Amém? Olha o que aconteceu com Elias, conversando com Deus. Só eu sobrei, Senhor. Ele estava vendo de maneira equivocada. Ele não conseguiu enxergar que Deus tinha separado. Ele falou, Elias, calma aí, Elias. Mas 7.000 que não dobraram os seus joelhos. E o Jonas? O Jonas olhou e viu e falou, nossa, esse não é o fim que eu gostaria. E desejou morrer. Porque Deus salvou os ninivitas. Jonas 4, 2, 3. E às vezes Deus vai te falar para compartilhar coisas que as pessoas não querem ouvir, ou não gostam de ouvir naquele momento. O que Jeremias passou. E a exortação jamais é para gerar medo no coração de alguém, ansiedade. Pô, será que... Não. Como é que eu faço para me aproximar de Deus? Mais ainda. É. Agora, eu estou falando isso por quê, gente? Porque a sua identidade, né? Jamais deveria estar no tapinha nas costas que você recebe das outras pessoas. Jamais deveria estar no que você recebe de elogio ou de coisas que vão gerar emoções em vocês. Aliás, um profeta não deve viver por emoções. Deve viver pela fé. Aliás, todos nós devemos viver pela fé. As emoções fazem parte da nossa vida, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém? E vai experimentar as emoções do Espírito Santo. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da tempestade, você pode sentir uma paz suficiente que vai te fazer dormir e descansar. E quando você acordar, você vai liberar essa paz pela sua boca. E o ambiente vai obedecer, porque você está sentado nas regiões celestiais, no terceiro céu. Como é que uma pessoa que vive fora do seu tempo,
Ou melhor, uma pessoa que vive... Antes. Não, uma pessoa que enxerga fora do seu tempo, né? Como é que ele deve se relacionar com o seu líder? Se o líder é pragmático e o camarada é um profeta, então o profeta deve entender que a pessoa pragmática ela está focada na necessidade diária. Ele não deve ter uma atitude, você não entende, porque você não consegue enxergar o meu alcance, porque eu vejo mais longe do que você. Mas ele deve buscar também um lado prático da profecia. Algo que possa ser trazido para a realidade atual. Que possa ajudar as pessoas a se engajarem num processo de hoje. E se o seu líder é profético? Cuidado, para você não viver uma vida só de visões. Não viver só no futuro. Ah, se eu tivesse. Cara, coisas práticas, elas liberam graça de Deus, elas liberam o favor de Deus, coisas práticas. A multiplicação dos pães. É muito simples, é muito prático. Você vai lá e abençoa, você dá, você oferta. É prático isso. Está escrito na Bíblia. Dizima para você ver se eu não abrirei as comportas do céu. Está escrito e acontece, mas você tem que ter uma atitude prática. A gente tem que abraçar o processo. Falar um pouquinho sobre isso, sobre pragmatismo e profético, né? A pessoa pragmática, né, que você lida com uma pessoa pragmática, ela está ligada nos fatos de hoje. O que acontece hoje? O profético, ele está ligado nas impressões. O que vai acontecer ali na frente? A pessoa pragmática, ela é mais ativa do que contemplativa. O profético, ele contempla mais, né, antes de tomar uma atitude. Ou a pessoa pragmática, ela vai estudar eventos passados para tomar uma decisão do que fazer para o futuro. Como é que a gente vai colocar o rumo da igreja baseado no passado? O profeta vai estar baseado no futuro para tomar as decisões de como é que vai ser o rumo da igreja. O pragmático, em geral, vive do passado para o futuro. E o profeta? Do futuro para o presente. Do futuro para o presente. Aí você tem o profeta otimista e o profeta pessimista. Qual que é a diferença? É importante. O profeta otimista, ele vive a esperança máxima de cada situação. E o pessimista, ele foca na parte mais séria de cada situação. Põe a tua casa em ordem que morrerás. O profeta otimista, ele foca na promessa e no destino. E o pessimista, no pecado e nas consequências. O otimista aponta o potencial de cada promessa e de cada visão. E o pessimista aponta cada obstáculo. Eu sei que você está categorizando aí, mas tem um certo... Sim, claro que tem, com certeza. O otimista, né? Constrói pessoas com suas profecias e revelações. E o pessimista? Constrói pessoas com foco na limitação de cada um. Então essas experiências, elas não vêm do dom, ela vem do caráter, da experiência de cada um. Essa visão, ela vem da experiência que foi construída em cada um. Do relacionamento com Deus. Do modelo que foi criado nas nossas mentes. Mas não se trata do meu jeito ou do seu jeito, né? Se trata do jeito de Deus, amém? Os profetas maduros, eles sabem ser proféticos sem abandonar a realidade. Sem abandonar o que está acontecendo hoje.
Uma coisa interessante que ele fala, ele dá algumas dicas, né, que um profeta nunca deve abandonar a conexão com a responsabilidade por suas palavras proféticas. E aí ele dá algumas dicas sobre isso, né? Então ele diz, ó, que a gente deve sempre focar, né, quando a gente está dando palavras proféticas, não pode esquecer do processo. Não pode ficar ligado só na promessa. Se a gente fizer isso, se o profeta tiver a capacidade de enxergar o processo, ele vai fazer parte de um pensamento estratégico. Cara, não se autopromova, não se autopromova. Você não precisa fazer propaganda de você. Amém? Você não precisa se autopromover. Você não precisa depender que os outros digam para você, ah, você é o cara. Sempre que você profetizar e a pessoa que você profetizou não se sentiu amada, então provavelmente você profetizou errado. Porque mesmo que você exorte ela de uma forma como eu já fui exortado, eu já fui exortado de uma forma assim, amorosa, mas porém bastante dura, bastante dura. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Eu me senti extremamente amado. E era algo errado que eu estava fazendo. E a pessoa falou para mim, você está fazendo algo errado e lá na frente tem tal e tal consequência. E eu já sabia disso. Então, quando ela falou para mim, nossa, eu agradeci tanto a Deus por ter me dado a convicção de mudar de direção. Amém? Amém. Então, a nossa primeira responsabilidade é estender o amor de Deus. Os 9 dons são uma linguagem de amor também. E sempre que você profetiza fora das virtudes do Senhor, fora do amor, da longanimidade, da bondade, da temperança, a chance de você gerar religião na vida das pessoas é muito grande. Outra coisa importante, esteja sempre pronto a compartilhar como você vê, não apenas o que você vê. Eu gosto muito dos profetas que ensinam como profetizar, como ver, como enxerga. Amém? Como é que você vê a nossa turma? Esteja pronto para profetizar. Rapaz, essa turma aqui, eu vou te falar, para mim é um sonho. Eu vejo a gente quebrando um paradigma. Nossa, muitos. Barreiras gigantescas. Outra coisa importante, atitude do Novo Testamento. Ame seus inimigos, perdoe, seja misericordioso, ore por quem te odeia. Jesus inaugurou uma nova aliança, isso requer um novo posicionamento. Amém? Importante isso. A gente tem um ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 19 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. É o nosso ministério, reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Qual o lugar do profeta? A gente já está indo para o fim. Vamos ver se a gente consegue fazer uns exercícios, senão a gente deixa para a próxima aula. Mas qual é o lugar do profeta? Principal lugar do profeta em parceria com o apóstolo. Efésios 2:20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Pedra de esquina é a pedra aonde o fundamento de uma casa, né, vai se solidificar, vai manter aquela casa em pé. Amém? Então, apóstolos e profetas são fundamentos da igreja. E a base é Jesus. Apóstolo e profeta, eles se complementam. A gente estava falando sobre isso, né? Tem muita gente que tem medo de profeta. Aliás, teve muito profeta que deitou e gerou atrito. Talvez por estar profetizando no tempo errado. Está profetizando só julgamento, ao invés de promover uma reconciliação, ao invés de gerar nas pessoas um coração de amor, fazer com que as pessoas se sintam amadas.
Mas o apóstolo ele não vê o profeta como uma ameaça. Ele sabe que tem uma graça específica no profeta. O apóstolo é aquele cara que vai trazer os recursos necessários para que a planta do céu que Deus deu ao profeta possa ser construída. Qual é o resultado do profeta e do apóstolo trabalharem juntos? É só você ler Efésios. Foi uma das igrejas mais avivadas que impactou o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O tempo, né, que foi escrito. A parceria entre apóstolo e profeta é um avanço contínuo. Em novos níveis, quebrando novos níveis, novas revelações que são desconhecidas. A gente tem um exemplo disso. O Bill Johnson e o Chris Vallotton. O Bill Johnson é um apóstolo, o Chris Vallotton é um profeta. Cara, eu vou lá desde 2012. Desde 2011, eu acho. É muito impressionante o que Deus faz com essa dupla. É impressionante. O apóstolo ele sabe, Efésios 4:7 diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele sabe que tem uma medida em cada um, e ele sabe que tem uma medida no profeta que ele precisa disso. A gente aumenta a efetividade, o rompeu o impossível. Transformação do mundo. Apóstolos e profetas andando juntos. A presença de Deus não é só para o nosso benefício. A presença de Deus é para a transformação do mundo. Todos os grandes homens de Deus que impactaram a sua cultura, que geraram transformação consistente, foram aqueles que perceberam a presença de Deus e desfrutaram dessa presença e exerceram essa realidade do céu aqui na terra e transformaram seu tempo. Mas eram pessoas como nós. A gente sabe que quando a gente percebe isso, a gente se dá conta que a gente não é um lago, é um rio, nós somos um rio que está fluindo em direção ao lago. O lago está parado, o rio está fluindo. Apóstolos e profetas andando junto ajuda o corpo de Cristo a se posicionar, a guerrear, a descansar, a invadir o impossível. Agora, existem atmosferas no Senhor que a gente precisa ter fome. Tem atmosferas que você não precisa ter tanta fome e tanta sede. Para você vir à igreja domingo, você precisa ter um copo de café de fome e de sede. Cara, mas para você ver o morto ressuscitar, você precisa ter fome de Deus. Você precisa romper várias barreiras na sua mente. Você precisa ter uma mente transformada. Como é que uma mente é transformada? Porque a gente é impactado por muita informação. E é a informação que tenta mudar a origem das coisas. Para que a gente possa se posicionar, para que a gente se posicione completamente errado. Se a gente está no terceiro céu, por que a gente está assustado? Por que a gente está encolhido no bunker da igreja? O véu da conveniência, ele nos afasta do local onde a gente deveria estar. Eu gosto daquele versículo quando diz que a corça, ela suspira por águas, né? Como? Salmo 42. Eu não me lembro exatamente do versículo, mas eu fico imaginando, né? A corça suspirando por água, né? Eu não sei quem já ficou aqui 2 dias sem beber água. É sinistro. O corpo pede água. O espírito deveria ser a parte mais viva em nós. Mais do que a alma, mais do que o corpo. Porque a mente renovada é a ferramenta mais poderosa que existe sobre a Terra. É a mente renovada. É a mente que consegue se posicionar diante das circunstâncias como Jesus se posiciona.
não é o quanto você sabe da Bíblia, o quanto você decorou da Bíblia, mas o quanto a sua mente é renovada o suficiente para que você possa viver aquilo que você sabe, para que de fato você possa botar em prática e fazer a diferença. É uma mente renovada que te leva com consistência. É uma mente renovada que te leva a um crescimento com consistência, mas eu queria terminar aqui, mas está quase acabando. Eu queria terminar fazendo uns exercícios, mas está quase acabando. Eu sei que vocês estão cansados e eu peço perdão porque é muito conteúdo. Depois eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas aqui, ó, profeta chegando à maturidade, vamos lá. Como é que o profeta chega à maturidade? No Antigo Testamento ele andava com o rei. Ser um rei no Antigo Testamento, você equipava as pessoas, empoderava elas, para que elas possam cumprir suas missões. Você era o cara que tinha a capacidade de empoderar as pessoas e capacitar elas para que elas pudessem vencer batalhas. Para que aquelas pessoas estivessem debaixo da sua jurisdição, alcançassem sucesso na sua missão. O rei é que proporcionava segurança e limites. E também causava prosperidade nas pessoas ao seu redor. O que é o alvo da unidade da fé? Conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4,13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o resultado de um profeta, o resultado do ministério quíntuplo funcionando, é levar as pessoas à unidade da fé, ao conhecimento de Cristo. O que é isso? O que é a unidade da fé ao conhecimento de Cristo? A estatura do varão perfeito. Para mim, Jesus era uma Bíblia que andava e falava, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Ele era Deus. Ele é Deus e veio em forma humana para nos mostrar como é ser um filho de Deus. Então, para mim, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, eles deveriam trabalhar de uma forma que as pessoas entendam que Jesus é a teologia que deve ser vivida. O que ele faria diante de uma pessoa, como por exemplo hoje, o menino lá que foi considerado morte cerebral por causa de um câncer na cabeça. O que Jesus faria? Como ele se posicionaria? Como é que ele acessaria o céu? Como é que ele traria a realidade do céu para a terra? Como é que ele mudaria e transformaria a vida desse garoto ou daquela família? Então, o resultado do ministério quíntuplo funcionando é esse, que as pessoas se pareçam com Jesus, que elas se posicionem como Jesus, que elas amem como Jesus, que elas manifestem o poder de Deus como Jesus, que elas andem em intimidade com Deus como Jesus, que não seja o Jesus, cada um de nós é um, Jesus é Jesus. Mas como é que o Filho de Deus deve andar? Como Jesus. Outro tema importante, que é importante para a profecia, declarações proféticas. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Isso não é uma metáfora. Isso não é uma metáfora. A morte e a vida estão no poder da língua. Há poder nas suas palavras, principalmente porque você está acertado às regiões celestiais.
O que você declara? Quantas vezes eu ando por essa cidade declarando? Nós vamos ter, não é o melhor prefeito do Rio, o melhor prefeito da história, o melhor prefeito do mundo, o melhor governador do mundo. Amém. Uma polícia abençoada. Amém. É só isso. A gente nem tem noção o que é isso direito, mas é extraordinário. É o poder de andar com Deus. Se a gente disser o que Ele está dizendo, a gente vai poder fazer coisas extraordinárias. 3:34. Outra coisa importante sobre profecia, intercessão profética, né? Tem até um livro maravilhoso que vocês me deram sobre profecia. Então, ser um intercessor profético é você orar nas batidas do coração de Deus. Amém? 1 Coríntios 2, 10, 14. A nossa cabeça deveria ser um excelente aprendiz do Espírito. A gente deveria estar ligado, porque 1 Coríntios 2,16 diz que porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E para finalizar aqui, trabalhar com os anjos. Quem já teve experiências aqui com anjos aqui reais? Levanta a mão, por favor. Amém. Eu não entendo muito disso, tá, gente? Tem gente que entende muito mais do que eu, tem literatura boa por aí, tem coisa... eu não sei nem indicar direito, tá? Mas, biblicamente falando, Hebreus 1, 13 e 14 diz assim: qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando a gente reconhece a autoridade de Deus e a igreja carrega a missão que Deus está dando para ela, que é a transformação, que é trazer o reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando a gente realmente vive essa realidade, os anjos reconhecem isso e são orientados a agir no nosso favor, a nos ajudar. Daniel trabalhou com anjos para ver os israelitas libertos lá da... Em Apocalipse 4 e 5 vai falar de miríades e miríades de anjos que assistem do lado do trono para interceder por nós. Pois é. E os anjos estão aguardando que a gente se posicione, que a gente haja, que a gente vá na direção. Teologia sem ação é só religião, irmão. Mas se você tiver uma teologia que te leva a um encontro face a face com Deus, e você tiver a responsabilidade de colocar em prática aquilo que Deus tem dado para nós, é extraordinário. Eu digo para vocês, quando eu me dei conta dessa palavra, a história vai dizer se você realmente creu. Quando eu me dei conta disso, eu falei... eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar na inércia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? A gente tem que entender isso. Que a ação é importante. Relacionamento, oração, tudo isso é fenomenal. Eu tinha vários exercícios para te fazer, mas é muito conteúdo. Eu peço perdão a vocês, porque talvez tivesse que fazer em 3 aulas. Mas é que a gente tem muita coisa ainda para ver. E a gente vai entrar em Ministério Quíntuplo, vamos entrar em áreas de influência, agora a gente vai começar a entrar mais nessas áreas. Mas eu trago os exercícios semana que vem para a gente fazer. Semana que vem não, que eu não vou estar aí. Mas eu mando para o Bruno os exercícios para ele fazer com vocês, senão eu faço na outra semana, tá? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade, Pai. Obrigado por ser um Deus maravilhoso. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque eu falo mais do que devo, Senhor. Eu devia ter parado no meio e ter feito uma opção de exercício e o pessoal ia experimentar coisas extraordinárias. Mas, Senhor, eu te peço perdão por isso, mas eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos mostre coisas práticas, nos mostre como fazer, nos lembre, Pai, essas coisas que foram compartilhadas. Em nome de Jesus, Pai.
Eu te peço, Espírito Santo, que a gente possa ter revelações mais claras e amplas da importância do que sai da nossa boca, Pai. Que a gente possa ter o desejo no nosso coração de agir, Senhor, e botar em prática os sonhos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Te peço que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, nos abençoe. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus.